Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Magnético. E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão. E eu sou a Mari, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a sequência STIR e como essa sequência se comporta após a administração do meio de contraste. É isso aí, galera. E pra quem ainda não conhece o Papo Magnético, o nosso podcast tem o objetivo de simplificar, de mastigar, de entregar simplesmente da melhor forma possível pra você, pra te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido o verdadeiro dono do plantão, artigos científicos. E a realidade, galera, é que ler artigo científico não é gostoso, né? Não é simples, demora, você tem que parar, tem que estudar. E não é aquela leitura fluida também. É diferente de você pegar um livro de fantasia, por exemplo, que é o gênero que a gente gosta, que você vai aquela leitura que te prende, você quer continuar. O artigo não, ele tem umas palavras, uns termos que são um pouco mais complexos, e aí você tem que parar a leitura, tem que pesquisar no Google para você entender o que ele está querendo se referir ali, ou então você tem que reler determinado trecho, e aquele negócio, cada vez que você lê o artigo, você tira alguma coisa a mais de proveito, né? Isso é verdade. Então, assim, não é uma leitura que você senta, 30 minutos você acabou de ler aquele artigo e você compreendeu ele 100%, né? Tem que realmente estudar. E aí, essa é a parte que dá aquela preguicinha, vamos combinar, né? Não, total. Até porque, assim, pra quem ainda não sabe, quem chegou aqui agora, talvez não saiba, mas eu opero ressonância há 16 anos. Há quanto tempo eu não venho estudando sobre Xi? Então não é um assunto novo especificamente pra mim. Você também já tá na jornada aí há quase um ano, não é um assunto novo pra você. E eu tive que ler o artigo umas 3 vezes para poder fazer, assim, a seleção dos checkpoints, assim, das informações mais interessantes, mais relevantes, de uma forma que ficasse mais simples e fácil da galera absorver, sem ter que sentar, sei lá, 2, 3 horas para estudar um único artigo. E eu não sei se você fez isso também, mas eu tava estudando o artigo e aí às vezes dava um insight assim na minha cabeça, tipo, nossa, que legal! E aí eu ia procurar outra fonte para eu poder entender mais sobre aquilo ali e ia mixando, sabe, os conhecimentos. Então é uma coisa que demanda tempo. Eu fiquei quase um dia estudando sobre esse assunto. Então, assim, para uma pessoa que tem uma rotina mais corrida, colocar às vezes um vídeo para correr no YouTube enquanto ela vai fazendo alguma outra atividade é mais prático. E o nosso objetivo é exatamente esse, é simplificar a rotina de estudos de alguém, sabe? Para ela poder sentir, não, hoje eu fiz um pouco mais a respeito do meu conhecimento pessoal, a respeito do meu conhecimento de trabalho. Tem um passo a mais em direção a se tornar dono do plantão. Exato. Esse é o nosso objetivo aqui. E você falou do YouTube, mas vale a pena lembrar que como é podcast, a gente também vai estar nas principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon. Então você pode estar literalmente dirigindo, fazendo qualquer coisa e tá ali estudando um pouquinho de uma forma simples, leve e divertida, né? Mari, então o artigo que a gente escolheu hoje para falar foi sobre o STIR após a administração de agente de contraste intravenoso que obscurece o sinal semelhante a edema de medula óssea na RM de antepé. Então o artigo trata especificamente do antepé, mas é uma coisa que vai acontecer em qualquer outro exame que a gente fizer, né? E para começar o bate-papo, acho que vale a pena a gente entender um pouco o que é o STIR. Falando de STIR, eu vou te ser bem sincera, antes da gente decidir o tema desse papo magnético e a gente começar a estudar sobre o assunto, eu não tinha muita noção do que era exatamente a sequência STIR. As coisas por trás? Isso, eu tinha muito uma ideia que o STIR era aquela sequência que a gente puxava para poder amenizar o artefato metálico quando a gente ia fazer algum exame de músculo esquelético, por exemplo, né? Como a gente puxar no joelho. Então, assim, era essa ideia a principal que eu tinha sobre a sequência STIR, o que era o STIR. E foi através desse artigo, que inclusive a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, o link para vocês poderem pesquisar mais sobre ele também, até ler se vocês tiverem interesse, foi onde abriu a minha cabeça. E eu finalmente entendi, é por isso que a gente tem que puxar uma sequência STIR. Agora sim, fez sentido. Total. E aproveitando o gancho, o que acontece? Muita gente até hoje tem essa dificuldade de entender, por exemplo, por que eu posso puxar um STIR, por que ele se comporta melhor quando o paciente tem, por exemplo, um pino no joelho, uma prótese no quadril, por que eu faço ele em cenários que eu tenho problema de supressão de gordura? Inclusive, lembrei agora, eu achava que o STIR ele só podia ser usado para quem tinha alguma prótese metálica. Sério? Aham.
Juro pra você. E aí, foi lendo o artigo que eu me dei conta de que não é essa a principal função dele, na verdade, né? Ele também é usado pra isso. Mas ele tem outras funções. Gente, estudar é bom demais, tá? Parece não, mas é muito legal. Abre assim Abre o mar vermelho. o mar vermelho, Uhum. né? Eu amo essa expressão. Cara, pra começar aqui, eu acho que vale a pena ver esse primeiro parágrafo que ele fala do objetivo do artigo. Que ele fala assim, ó. As sequências STIR, elas são consideradas uma técnica robusta de supressão de gordura. Então aqui a gente já quebra esse primeiro mito que você tinha criado de que o STIR só servia para metal. Uhum. Na verdade, ele é uma sequência mais robusta que anula o sinal da gordura. E por que eu falo que anula? Porque a forma de construção, o design das sequências de pulso do STIR, ela é diferente do que a gente está acostumado e habituado com as sequências FAT7. Uhum. Por quê? O FAT7, ela é uma aquisição que você vai demandar um pouco mais de homogeneidade do campo magnético, porque eu vou enviar um pulso de radiofrequência destinado à frequência da gordura. Inclusive, esse é um assunto que a gente costuma discutir lá na primeira aula, né? Como que é formado o sinal de ressonância. E entender essa questão da formação do sinal de ressonância é fundamental para você entender o que é o STIR, por que ele é mais robusto que o FAT7 e por que não dá para injetar STIR à revelia depois do contraste, que é o assunto do nosso artigo de hoje. É verdade, eu lembrei muito da primeira aula quando eu me dei conta que, por exemplo, a sequência STIR ela é usada nesses casos de artefato metálico, por exemplo, porque ela não é tão dependente da homogeneidade de campo. E o metal ali, ele atrapalha essa homogeneidade. Por isso que, tipo, sempre que aparece um joelho operado, por exemplo, né, que é o caso que a gente tá falando mais aqui, a gente fala, não, puxa um STIR que fica melhor. É uma sequência mais cara, né? Sim. Porque não existe almoço grátis, como você costuma claro dizer. Que não. Mas, como ela não depende tanto dessa homogeneidade, é por conta disso que ela dá essa suavizada no artefato metálico. Então... E isso só é possível por quê? Por que a gente consegue fazer essa comparação? Lá no FAT7, a gente envia o pulso direto na frequência da gordura. Uhum. Então, o campo ele tem que estar muito homogêneo, porque a frequência de precessão dos prótons de hidrogênio, ela é proporcional à intensidade do campo magnético experimentada. E aqui entra a tal da equação de Larmor. Calma, galera, vocês não precisam aprender a fazer conta para entender o que é o STIR. Mas o fato é, o campo ele não é homogêneo. Colocar o paciente dentro do magneto... já desequilibra o campo. Já dá uma perturbada em toda essa questão. Então, quando a gente faz uma sequência STIR, eu não estou interessado só na frequência de precessão da gordura, porque se eu mandar um pulso, por exemplo, para a frequência de precessão da gordura, que eu estou esperando que seja, sei lá, 63,86 e alguns quebradinhos lá que a gente sabe que tem, e na verdade ele estava 66,85. Ele não vai encontrar a frequência. Eu tô dando um exemplo aqui, gente, mas não é exatamente assim não. Os valores são bem mais sutis. O que acontece? Ele não vai encontrar a frequência, logo ele não vai conseguir suprimir o sinal da gordura. De forma eu não vou conseguir ideal, queimar. Né? Não vou conseguir ter esse efeito de apagar a gordura na minha imagem de forma homogênea, de forma perfeita. E no STIR não. O STIR, ele é um pouquinho diferente porque em vez de eu começar a sequência de pulso habitual com aquele pulso de excitação, 90, 180, 90, 180, ou 90, 180, 180, 180, ou seja, excitação, refasagem, eu vou começar lá um pouquinho diferente. Eu não vou começar com o pulso de excitação, eu vou começar com o pulso de inversão. Então, eu inverto todos os vetores da saturação, espero um determinado intervalo de tempo que a gente vai chamar de tempo de inversão, até alcançar o ponto em que a gordura, o sinal da gordura, ele vai estar nulo. Por isso que a gente fala em anular o sinal da gordura. A gente encontra o ponto nulo da magnetização da gordura. E aí eu começo a minha sequência normal. Pulso de excitação, pulso de reorientação. Se for um turbo espinhal, sucessivos pulsos de reorientação. E a banda toca muito bem, porque como eu não preciso encontrar uma frequência muito específica, tudo que tiver um tempo de recuperação curto ou muito próximo daquele tempo da gordura, ele vai apagar. Então, note que aqui a gente não anula somente o sinal da gordura, mas de todos aqueles vetores que têm um tempo de recuperação semelhante ao da gordura. E é aqui que entra o grande X da questão, que quando a gente injeta o contraste,
a gente pode ter a supressão de algum sinal patológico ali. Tanto que o artigo ele fala que uma das conclusões que esse estudo chegou é que se o seu objetivo for evidenciar a patologia, né, esse edema, o ideal é você não injetar e depois rodar uma sequência STIR. Agora, se o seu objetivo for outro, é realmente, tipo, ver aquele sinal apagando, aí sim, aí você injeta e roda a sequência, mas não é o recomendado, né? Não é a melhor sequência pra gente fazer isso. E aqui a gente tem que abrir um parênteses gigante, porque a gente sempre escuta falar que a gente injeta contraste no T1 FET pós, que STIR não é pra rodar pós-contraste. A gente até escuta essa informação por aí. Quando tá aprendendo, talvez no cursinho, na faculdade, em algum momento essa pessoa vai escutar isso, talvez guarde essa informação, talvez não guarde a informação. E aí o paciente mexeu, você tá lá fazendo uma coxa. O paciente mexeu, ficou borrado, você foi copiar o exame depois que injetou o contraste, falou, putz, paciente mexeu, vamos repetir o coronal STIR. Mas partindo do pressuposto que aquele paciente eventualmente tivesse, sei lá, um estiramento na coxa, uma alteração do sinal da medula óssea, e você repete esse contraste após... Você escondeu a patologia. Você repete esse STIR após o contraste, você esconde a patologia. Bom. E aí você não avisa pro radiologista que você repetiu aquilo depois, o radiologista não tem essa informação de que a sequência foi rodada após o contraste, ele não vai ver o processo patológico. Ou ele pode ficar confuso, né? Porque a sequência com contraste, ela vai sair de um jeito e o STIR pós-contraste vai sair de outro. Aí ele vai ficar, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Verdade. E aí eu acho que, assim, quando eu ouvi falar sobre STIR apagar o sinal patológico pela primeira vez, eu fiquei pensando, como é que isso acontece? E aí vem aquele assunto que a gente questiona sempre nas primeiras aulas, né, do curso de física. A gente precisa entender os conceitos de relaxamento e declínio para entender por que apaga no STIR. Porque qual é o papel do contraste? É encurtar o tempo de relaxamento T1. E eu sei que não é o assunto do nosso papo magnético de hoje. E rende pelo menos 1 hora de conversa esse assunto de recuperação e declínio. Mas já fica a dica, se você não entendeu por que o contraste apaga depois do STIR, né, o processo patológico, você precisa entender um pouquinho mais sobre relaxamento e declínio. Qual é o papel do contraste, o gadolínio, que a gente utiliza na ressonância magnética? É encurtar o tempo de recuperação T1 dos tecidos e T2 eventualmente. Eu acho que vale até um papo magnético sobre isso. Totalmente. Vai ficar na lista já aqui. Então, como ele encurta o tempo de recuperação dos vetores, então a gente pode entender isso de uma maneira mais hipotética e mais fácil de compreender assim. Imagina que lá aquele tecido, aquele sinal mais alto, hiperintenso na medula óssea, ele tem um tempo de recuperação, aquela lesãozinha lá, aquele edema. Ele tem um tempo de recuperação fictício de, sei lá, 2.000 milissegundos. Okay. Isso numa sequência tubo-espinhaco normal. Se você fizesse o FET, ele ia brilhar lá. Se você fizer o STIR sem o contraste, ele vai brilhar também. Você injeta o contraste. Qual é o papel do contraste? É acender uma lanterninha em volta de processos patológicos. Edema sinaliza um processo patológico para mim. Então, o meu contraste vai se alojar ali no meio extracelular. Como ele tem propriedades paramagnéticas, ele tem o poder de encurtar o tempo de relaxamento dessas moléculas em volta também, desses spins de hidrogênio em volta dele. Então, o que tinha antes um tempo de recuperação de aproximadamente 2.000 milissegundos, agora tem um tempo, sei lá, de 500 milissegundos. Ele encurta muito mais rápido por influência do contraste. E qual é o papel do STIR? Sumir com o sinal de tudo que tem um tempo de recuperação curto. Catou o feeling da coisa? Tipo isso mesmo. Aí quando eu começo a entender que o STIR é uma sequência que tem o papel, o objetivo principal de sumir com o sinal de vetores que têm um tempo de recuperação curto, como a gordura, por exemplo, eu entendo por quê. Se eu injetar o contraste e depois fizer uma aquisição STIR, o sinal patológico tende a sumir junto também. Inclusive, a gente tem imagens muito boas nesse artigo, que a gente vai pedir para o suporte deixar aqui na tela, que mostram
bem isso, né? A sequência STIR pré-contraste e a sequência STIR pós-contraste. E fica bem claro o edema. Você vê o edema ali na articulação, né? E de repente, no pós-contraste, cadê o edema? Cadê o edema? Sumiu. Nem parece que tinha, né, esse problema ali. Então, esse artigo deixa muito claro por que a gente não pode simplesmente sair repetindo a sequência que eventualmente mexeu antes do contraste, depois. E aí, Mari, aqui a gente consegue acender a luz na cabeça da pessoa, que é o seguinte: a ressonância bem executada, ela tem 5 passos. Primeiro, a física da ressonância. Entender o STIR, entender esse processo de recuperação, declínio, o que acontece com o contraste, é dominar a base da física da ressonância. Exato. E quando uma pessoa ela não domina a base da física da ressonância, ela pode cair nesse erro e acabar escondendo a patologia de um paciente, por exemplo. E isso é grave. Isso é grave. Prejudica o diagnóstico da pessoa, Prejudica, porque é que nem você falou. O radiologista vai bater o olho e vai falar assim, cara, o STIR não me mostrou nada, o contraste tá assim. E aí, claro, né, que o radiologista, ele pode imaginar já essa situação. Esse cara deve ter rodado essa sequência pós-contraste. Ele vai te ligar. E aí, o que aconteceu? Você rodou essa sequência antes ou depois? De repente, a pessoa pode levar um esporro de 0,800, porque ela não tinha essa informação antes. Ela não sabia o prejuízo. Ela fala, mexeu, mandei só a sequência que saiu depois que ficou bonitinho, entendeu? E pode ser que gere até uma reconvocação, né? Sim, possível. Se for um radiologista que fique confuso com aquilo ali que ele tá vendo... Não gostou. Porque é o seguinte, isso fala muito a respeito da clínica e do nome do rádio que tá lá o dono. Você manda aquele negócio direto pro ortopedista. O ortopedista, se ele estuda alguma coisa de imagem, ele vai falar, o que aconteceu aqui? Essa imagem é do meu paciente mesmo, porque o STIR não tá brilhando nada, aqui no contraste já tem uma área de realce. Isso faz uma pessoa que tem menos informação a respeito do processo de como a gente adquire as imagens, questionar a qualidade. Questionar se uma metade do pé do paciente, a outra metade não é, sabe? Bem, isso mesmo. Então, assim, a nossa responsabilidade como operador é gigantesca e dominar esse primeiro passo, que é a física da ressonância, é fundamental. Inclusive, os outros passos colaboram para que você... A própria física da ressonância colabora para que você execute melhor os próximos passos. Que, por exemplo, posicionamento é 90% do exame. Mas é 90% do exame porque aqui a gente consegue resolver metade dos problemas que a gente teria com física da ressonância já no posicionamento, né? Exato, mas quando a gente entende a física da ressonância, a gente consegue fazer um bom posicionamento. Sim. Porque aí como você já tem uma base da física, você vai posicionar e você já pensa, não, vai dar errado, vai dobrar, eu posso ter algum tipo de artefato, meu paciente não está confortável, vou ter movimento, etc. Enfim, a sua cabeça já faz um plano geral da situação e você consegue ter uma visão macro. Mari, não é mágico esse negócio? De verdade, sem brincadeira. Porque quando eu era estagiária, e até muito tempo depois, quando eu consegui internalizar esses 5 passos e fazer cada exame pensando nisso até hoje, antes que isso acontecesse, eu era sempre uma pessoa perdida, que olhava pra tela com cara de desespero e fazia muito parecido com o colega que falou esse dia pra mim. Não sei se você tava comigo no dia que o menino ligou pra mim e falou assim, me ajuda a fazer essa escápula que eu já tô quase chorando. Tô com vontade de chorar, sim. Era o sentimento que eu tinha todos os dias, vontade de chorar, porque eu não sabia pra onde tava indo, por que tava indo e por que eu tinha que apertar algum botão. É que nem você falou no início, Joyce, eu sabia que quando tivesse um metal eu tinha que rodar um STIR. Mas o porquê que eu tinha que rodar um STIR, porque ele funciona melhor que um FET7, por exemplo, eu não sabia. E eu fiz parte dessa galera também muito tempo. Inclusive, agradece a Deus por ser menos de 1 ano. Eu naveguei nessa bolha uns 5. Não, é verdade. E assim, por mais que eu tenha aprendido um pouco mais rápido do que a média, porque eu aprendi através de um método, eu tive momentos de desespero também. Meus primeiros plantões sozinha, era de eu olhar pra tela, aparecer um problema e em alguns momentos eu ficar, e agora, José, o que eu faço? Entendeu? E quando eu comecei a estudar sobre a física da ressonância de fato, e consegui entender o que eu estava fazendo, não só replicando uma coisa que estava sendo ensinada pra mim, eu consegui resolver problemas, ou até mesmo prever problemas, o que já é maravilhoso. Então, assim, por exemplo, a gente estava fazendo esses dias a coxa de um paciente, que era um paciente um pouquinho mais largo, né? Então, assim, não estava passando a estrutura do FOV, só que a gente teve um artefato de dobra no T1.
E eu olhei para aquilo ali e falei, eu tenho certeza que é o asset isso aí. E eu fui lá e desliguei. Rodei de novo, sumiu. Eu, caraca, menino, não é que eu tô boa nisso aí? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E quando você aprende através de um método e você consegue sofrer menos, é maravilhoso. Cortar caminho. Corta caminho, entendeu? Você já tem tanto problema no seu dia a dia, sendo que chorar no trabalho já não tá assim dentro das minhas ideias futuras, entendeu? Então, é bom você já se preparar. Eu sinto que eu fui preparada muito cedo. Você conseguiu deixar eu assumir a máquina muito cedo. E isso é bom pra você. O que era muito cedo pra você? Porque tem gente que acha que pra operar equipamento com o nível de excelência que você faz hoje, precisa de pelo menos 5, 10, 15 anos. Eu comecei a ficar sozinha depois de 21 dias. Você começou a me deixar assim por pequenos períodos sozinhas. A partir de 45 dias, eu já ficava o dia inteiro sozinha, né? Você precisou viajar, teve uma outra situação, e aí eu comecei a assumir de fato o plantão sozinha. E assim, não é que eu não tive nenhum problema nesse meio tempo, não é que eu nunca tive dúvidas nesse meio tempo. Até porque a gente nunca sabe tudo. Não, mas eram situações que aconteciam, que batia aquele sustinho no momento que acontecia, mas eu aprendi a ter o controle emocional de falar assim, não, gente, calma, eu tô no caminho para me tornar dona do meu plantão. Se eu desesperar, eu não vou enxergar nada. Como que você acha que os 5 passos te ajudou? Tô perguntando porque foi fundamental pra mim. Te ajudou a dominar o emocional? Porque eu era extremamente descompensada, e eu acho que eu já falei isso pra você uma vez ou outra, mas eu consegui a minha arritmia, que eu tenho uma arritmia de presente, no período que eu não conseguia controlar o meu emocional por tanto medo e insegurança que eu tinha. Todo dia eu tinha o medo de ser a demitida do dia, até porque teve uma época que a empresa que eu trabalhei, todo dia mandavam embora, todo dia a gente ficava com medo de atender o telefone e você fala pro fulano descer no RH. No telemarketing a gente tem um termo, né? Que é passou a barca. Passou a barca da demissão? Exato. Então, passava essa barca lá. E todo dia eu tinha aquele medo profundo, né? Então, né, eu lembro que nessa época eu já conseguia desenrolar muito bem as coisas, eu conseguia fazer os exames, resolver meus artefatos, mas eu ainda era uma pessoa muito insegura. Quando eu consegui finalmente juntar os 5 passos em qualquer exame, foi que eu consegui superar essa insegurança. Foi que finalmente eu consegui conquistar aquela autonomia de falar, não preciso de ligar pra ninguém não, porque eu sempre tinha um, como é que fala? Não é um mentor, era uma muleta. Eu tinha uma muleta, que é o Normando, que sempre que dava ruim, eu ligava e falava, Normando, eu tô com o exame assim assado. Eu nem trabalhava mais pra ele, mas o Normando foi minha muleta há muito tempo, graças a Deus, ele me ajudou bastante, me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. E aí tinha o Igor também, que eu sempre ligava pra eles dois toda vez que eu tinha um BO. Só que quando eu aprendi a pensar sozinha em cima desses 5 passos, eu finalmente senti que eu podia superar a insegurança, eu consegui superar, e mais que isso, eu conquistei a liberdade de escolher onde eu queria trabalhar. E eu perdi aquele medo de acordar todo dia e falar assim, será que vai ser hoje que eu vou ser mandada embora? Será que amanhã eu ainda vou ter emprego? Será que eu vou ter que depender de seguro-desemprego? Foi a pior fase da minha vida. O fato, Joyce, eu penso o seguinte, todos nós somos substituíveis, né? Só que, se eu for mandada embora hoje, eu sei que dificilmente vai achar tão rápido assim alguém que faça o que eu faço com a qualidade que eu faço. Falou tudo. Então, assim, não é que eu nunca vou ser demitida, não é que nunca eu vou precisar procurar um novo emprego, mas eu tenho consciência hoje da minha qualidade como profissional perante o mercado de trabalho. É a certeza que desempregada você não fica. Exato. E eu digo mais, a certeza também de pensar que se eu for mandada embora, em algum momento quem me mandou embora vai pensar assim, nossa, saudades do tempo que vivemos juntos, entendeu? Então, assim, você contou a sua história, né, de quando você teve essa segurança de quem você era como profissional. E a gente fala tanto dos 5 passos, mas eu acho que facilmente 5 passos virariam 6. Né, que é todo esse mindset, esse controle emocional que a gente tanto fala.
Concordo. E eu acho até que o controle emocional é uma consequência dos 5. Porque enquanto você não domina os 5, você não chega no controle. Porque como você não domina os 5 passos, você está sempre deficiente em alguma coisa. Seja no planejamento, seja no posicionamento, seja na sua anamnese, ou às vezes você não consegue identificar uma patologia devido à dificuldade na anamnese, a física da ressonância. Então, assim, quando você tem plena consciência de todos os 5 passos, quando você de fato domina todos os 5 passos, você se torna um profissional completo. Então, você adquire com isso a confiança para você poder executar, por exemplo, qualquer exame, mesmo que você nunca tenha feito ele anteriormente. Isso é the best. Então, quando isso começou a acontecer comigo, quando eu comecei a me enxergar como dona do plantão, ninguém precisou falar isso para mim. Eu tive essa consciência de caso, eu comecei a falar assim, não, agora eu posso desfazer a minha mala. Pra quem não sabe, a Mari deixou a mala dela fechada por um mês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou do Rio de Janeiro e atualmente moro no Mato Grosso. Quando a Joyce me chamou pra cá, eu demorei exatos 30 dias para eu desfazer a minha mala totalmente, que foi o período que eu falei assim, não, enquanto eu achar que essa mulher pode me mandar embora, eu não vou me dar o trabalho de desfazer a mala, porque para eu juntar tudo de novo vai ser um problema. E eu imaginava assim, você me mandando embora e eu saindo fugida do Mato Grosso em menos de um dia, tá? Que eu ficava assim, eu não vou passar por essa humilhação. Então, depois disso, quando eu me dei conta disso tudo, eu comecei a me tornar a profissional que eu sou hoje. E com isso, eu percebi que se eu quisesse continuar evoluindo, continuar sendo dona do plantão, eu tinha que continuar estudando. E foi aí também que veio a ideia tanto do Mão na Massa, da gente continuar o quadro Mão na Massa, quanto fazer o quadro do podcast, né? Podcast do Papo Magnético e trazer temas como esse, pra gente poder ensinar para outras pessoas aquilo que um dia foi um problema pra gente, né? Um dia doeu na gente. Doeu na gente, é verdade. Inclusive, falando nessa questão de continuar estudando, né? Até para que a gente domine melhor os 5 passos, principalmente o primeiro, que é a física da ressonância, eu anotei umas coisas interessantes aqui do artigo que acho que vale a pena a gente comentar. Que é o seguinte, eles fizeram esse estudo com essa galera, foram 31 pacientes. Uhum. E o que eles perceberam realizando o STI pré-contraste e pós-contraste em pacientes que fizeram esse exame de antipé, que era só exame de antipé. Eles perceberam que no sinal que era semelhante à medula óssea, quando eles faziam o STI antes do contraste, ela ficava brilhando ali, quando tinha esse edema, lá no STI. Uhum. É o comportamento que a gente espera também no FET7. Só que quando eles faziam esse exame, a mesma sequência, com 1 minuto após a realização do contraste, o sinal, a alteração do sinal pós-contraste no edema, ele não diferia daquele do tecido saudável, ele meio que apagava, né? Então aqui a gente já consegue tirar o proveito do seguinte, nunca realizar o STI pós-contraste se ele não tiver uma função específica, que não é o mesmo caso, por exemplo, de quando a gente faz o STI lá no plexo braquial. Lá no plexo braquial, quando a gente faz o STI pós-contraste, a gente quer apagar o sinal mesmo. Mas de quem? Da parte vascular, porque ela está muito próxima do feixe de nervos ali do plexo, e isso pode dificultar a visualização de alguma compressão, de alguma lesão, de algum nódulo. E aí, quando a gente apaga esse sinal, fica mais fácil ver o plexo, fica mais limpo, bem mais clean. Então, tem um objetivo, a gente quer alcançar essa queda de sinal. Mas aqui, por exemplo, em músculo esquelético, não, tá fora de questão. Porque ele pode, eventualmente, deixar o tecido normal. E aí vai uma dica, né? Sempre confira as imagens antes de você injetar o contraste. Ah, total. Sempre conferir, porque já aconteceu de eu, por alguma razão, tá muito cheio e eu deixar para olhar o exame no final para copiar. Então, às vezes, nessa olhada no final, a gente percebe que devia ter repetido alguma coisa antes. Não, em músculo esquelético, geralmente são exames que a gente não tem tanto medo. Então, porque são exames mais de rotina. Então, às vezes a gente planeja e aí entra naquela bolha da confiança, planeja e não lembra de conferir. Tipo, não, meu planejamento tá perfeito. Eu nunca vou errar esse joelho, sabe? E aí você não confere. Às vezes o paciente teve um espasmo muscular, que é normal por conta da mudança de gradiente rapidamente. E tanto tempo parado também, né? Sim. Então, assim,
confira as suas imagens, exatamente para não acontecer o que esse artigo está mostrando pra gente que acontece. Eu não sei se você pegou aí na introdução também, ele fala uma coisa bem legal que explica tudo que a gente conversou já no início do nosso papo, que é o seguinte. A supressão de gordura no STI, ela é baseada em taxas de relaxamento T1 curto, que é o que a gente estava falando da recuperação T1 do vetor, né? Uhum. E, portanto, ela não é específica do tecido, que é o que acontece quando a gente faz o fat set. A gente está interessado na frequência de prestação da gordura. Aqui não. Aí, tudo que tiver um tempo de recuperação mais curto, vai ser anulado. Inclusive, se quem estiver assistindo a gente tiver dúvidas sobre a sequência fat set, DP com fat set e o STIR, eu acho que a gente pode fazer um papo magnético disso também. A pessoa tem que comentar aqui, né, pra gente saber se vale a pena o investimento. Galera, pra vocês que terem uma noção sobre o quanto que é importante, né, esse quadro do papo magnético, é o seguinte, eu sei que tem gente que trabalha, que tá estudando, que tem filho, que nem a gente já comentou, mas pra gente estudar e marcar os pontos, pra ter essa conversa aqui com vocês, a Marissa tirou um dia inteiro de folga. Talvez você não tenha o luxo de tirar esse dia de folga. Eu também parei um dia só para estudar esse artigo. Um dia ela ficou no trabalho e fez os nossos 2 plantões, no outro dia eu fui trabalhar para que ela estudasse. Se você não tem esse tempo, essa é a oportunidade que você tem de adquirir conhecimento de um artigo inteiro como esse em alguns minutos, né? Porque normalmente o nosso papo não leva 1 hora. Não, e de fato, o objetivo do Simplificando Ressonância, como o próprio nome já diz, é simplificar a vida do operador, né? Então, assim, aproveita, gente, sério, isso aqui é uma aula de graça que está sendo dada através das plataformas digitais. E é complicado você tirar um dia inteiro que você podia estar fazendo qualquer outra coisa para sentar e estudar. E como a gente já comentou, não é só o artigo que a gente lê, são outras aulas que a gente assiste. Então, assim, a discussão que a gente faz entre nós também. É todo um trabalho que é maravilhoso pra gente também, porque isso agrega no nosso valor profissional e no nosso conhecimento. Mas para quem não tem tempo, para quem tem uma rotina ainda mais corrida do que a nossa, eu acho que essas aulas aqui são maravilhosas. Sim, e faz toda a diferença a pessoa assistir um episódio do Papo Magnético como esse e depois ler o artigo. Uhum. Você vai com a cabeça totalmente mais aberta. A sua consciência, a sua percepção de aprendizado é muito maior, né? Sim, quando eu fui ler o artigo, eu fiz muitos links com as aulas de física. Então, assim, o que já ajudou a dar aquela esclarecida no assunto. Então, assim, aproveitem essa aula e, se puderem, também leiam o artigo. Show de bola. Eu quero comentar um outro negócio que ele continua falando sobre essa questão do sinal do T1 aqui, ó. Uhum. O sinal de qualquer tecido com T1 curto, com tempo de recuperação T1 curto, semelhante ao da gordura, ele é anulado. Uhum. E um grau apropriado de encurtamento T1, devido ao acúmulo de contraste, quanto mais contraste, maior o grau de encurtamento, ou seja, maior esse efeito de apagamento do sinal, tá? Teve uma observação bem interessante aqui nesse artigo que diz o seguinte: a perda de sinal pós-contraste foi significativamente maior no sinal tipo edema de medula óssea do que no tecido saudável, provando que o STIR suprime os valores de intensidade de sinal que correspondem ao tecido contendo gadolínio de rotina clínica no presente estudo. O agente de contraste resulta em uma detecção não confiável do sinal, semelhante ao edema da medula óssea, e pode até obscurecer completamente a patologia. Então, assim, voltando para aquilo que a gente estava comentando, né? STIR não é uma sequência adequada para ser rodada após o contraste. Não. Exatamente por conta desse efeito que ele tem de suprimir a patologia e o tecido ficar muito semelhante ao tecido saudável do paciente. Então, a não ser que tenha alguma indicação clínica para isso, como você comentou do plexo braquial, ou algum pedido médico, por exemplo, que venha com essa indicação, o STIR de fato não é uma sequência que deve ser rodada após contraste. Show de bola. Super importante. Eu acho que para finalizar, tem umas observações que ele coloca lá em discussão. Não sei se você pegou também. Você já pegou e falou uma delas, né? Acabei de ver aqui. Mas é isso daí, né? É uma sequência que ela é mais robusta em relação à supressão da gordura. Você consegue anular bem o sinal ali. Uhum. É menos dependente da homogeneidade de campo. E menos suscetível à homogeneidade do campo magnético, por conta da sua robustez, né? E por conta do design da sequência, que é completamente diferente. E eu acho que é isso, né?
Acho que deu pra pegar bem a questão do porquê que o Stee, ele é mais eficiente que o FET7 e por que a gente não pode rodar ele à revelia após a administração do contraste. Você quer fazer alguma conclusão? Eu acho que a gente pode fazer um resumo geral, né? O Stee, ele é uma sequência muito importante, principalmente para situações como você comentou, o exame de plexo braquial, ou para situações onde o paciente, ele, por causa de alguma situação, como por exemplo uma operação, que teve que colocar algum pino de metal. Ele precisa, é uma sequência que não depende tanto da homogeneidade de campo. Então vai se comportar melhor perto de metal. Certo, só que ela é uma sequência mais cara também. Por isso que ela não é usada. E mais pobre em sinal. Sim, por isso que ela também não é usada tanto, né? Ela é tipo, a maioria das vezes é uma segunda opção que a gente tem nos exames de rotina. Mas justamente por conta dela ser um pouco mais robusta e menos dependente da homogeneidade, é uma excelente escolha quando a gente vai estudar osso longo. Por exemplo, coxa. Sim. Coxa, se você não tem um IDU na máquina, você vai tentar fazer um FET7 de um paciente que tem um paciente de 1,80 m, você vai penar, né? Você talvez não consiga pegar toda a extensão dentro do FOV, que a máquina permite, ou se você consegue pegar, provavelmente as margens elas ficam meio arredondadas, distorcidas. Sim, eu já passei por isso, inclusive. E aí o Stee resolve muito melhor essa questão também. Exato, mas para concluir, o que o artigo ele finaliza é o seguinte: as imagens Stee, elas não devem ser adquiridas após a administração do agente de contraste intravenoso, se o realce positivo for o efeito esperado. Então, se o que você está querendo ver é a patologia do paciente brilhando, o ideal é você não rodar o Stee pós-contraste. E aí, o que a gente tem de sequência mais robusta que o FET7? O IDU. Ai, o IDU já me salvou. Que é o Dixon, Sim. Né? Então, se o IDU, se o teu FET7 não tá ajudando, você tá fazendo um pescoço, uma coxa, uma perna, ossos longos tendem a sofrer com essa falta de homogeneidade quando você faz o FET, então você pode tentar um IDU se tiver na máquina, um Dixon. Funciona muito bem, pelo menos pra gente. Eu acho que fica até a dica, né? Já teve uma situação em que eu precisei fazer uma coxa e era um paciente que era um pouquinho mais robusto, né? Então, assim, quando foi injetado o contraste, eu precisei rodar uma sequência FET7 depois, ficou com aquelas bordinhas, assim, feias, sabe? Com falta de brilhante, assim, Isso. né? De massa pressão por conta da homogeneidade das extremidades. Exatamente. E o IDU me salvou, né? Eu rodei o IDU pós-contraste, a imagem ficou linda, maravilhosa, deu orgulho de mandar pro médico radiologista. Porque ninguém merece um exame. Até porque, assim, o exame, ele é nosso cartãozinho de visita. Se eu mandar aquele negócio assim, o bom é que você percebeu, tá? Tem gente que acha que é normal, que é o que dá pra fazer. Tem máquina que infelizmente não vai ter IDU, mas aí dá pra fazer pacing. Demora mais, mas dá pra fazer. Sempre tem uma solução, né? Mas no meu caso, nem o pacing salvou. Eu peguei uma paciente que também uma vez tinha cerca de uns 135 quilos, que foi só IDU mesmo na causa. E você ter um conhecimento da física da ressonância já te salva de uma dessas. Que aí você já consegue estimar. Você bateu o olho no paciente, você posicionou, você já fala, não, FET não vai resolver. Você já puxa logo, você já substitui pelo Stee. Mas o médico gosta do FET. O médico também gosta do exame bem feito. O FET não vai atender ele hoje, vai ter que ser o Stee. E eu tenho certeza que ele vai agradecer, né? E o fato de você dominar a física da ressonância, de você ser dono do seu plantão, faz com que, caso o médico questione a sua decisão, você possa explicar pra ele, igual você fez agora. Doutor, precisei puxar uma IDU, porque por conta da anatomia do paciente e da homogeneidade do campo, uma sequência FET7 não ia suprir o necessário para esse caso. Podia até mesmo esconder a patologia do paciente. Como já teve um caso que a gente discutiu na semana do artefato, que a gente mostrou isso, né? Foi um exame de coxa, onde teve essa falta de supressão, que estava exatamente bem em cima da anatomia do paciente em questão. E o IDU... Onde estava a queixa, Exato, né? E o IDU teria resolvido. Verdade, totalmente. Olha, eu amei nosso primeiro bate-papo sobre um artigo e eu acho que a gente tem que continuar esse negócio porque eu acho que a galera de casa se aproveitou e se beneficiou. Não só a galera de casa, mas eu também gostei bastante. Nós saímos ganhando absurdamente. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu acho que a galera pode sugerir aqui embaixo o Vocês tema, podem sugerir ou o próximo artigo, né? Eles Sim. podem colocar o link aqui nos comentários. Galera que tá fazendo TCC.
Aproveita esse momento, coloca o artigo de vocês aqui, que eu acho que até facilita a vida de vocês. E a nossa também, né? É verdade. Que a gente traz esse assunto mastigadinho pra você ouvir na sua ida pro trabalho, voltando pra casa, na academia, dá pra você botar o fonezinho de ouvido e ouvir a gente. Ainda vem com um brinde da nossa experiência, do que deu certo e do que não deu certo. Verdade. Pra vocês não precisarem dar testado igual a gente deu. É, gente, porque isso realmente não tem preço, não tá à venda no Hotmart, a experiência. Então o vídeo foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo sugestões, curtam o vídeo, manda para um amigo que vocês acham que também que vai se beneficiar com o que nós comentamos aqui, conversamos aqui com vocês nesse bate-papo. E deixem sugestões de tema para os próximos vídeos também. Você falou pro pessoal ligar o sininho? Ai, é muito importante, ele fica de qual lado? Liga o sininho, gente, tá em algum lado aqui. Tá em algum lugar dessa tela, vai aparecer o sininho. Você não pode sair desse vídeo sem habilitar o sininho, porque senão você vai perder o nosso próximo papo magnético. Verdade. E olha só, vamos combinar, gente. Esse papo foi incrível, né? Eu amei. Eu também gostei. Galera, então, até a próxima. Não se esquece de se inscrever e liga o sininho. Beijo, tchau, tchau.